Manifestações dos Espíritos que são os reveladores da revelação. A religião de Jesus tem por base a revelação. Quando Simão Pedro disse, respondendo a Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus aclamou o bem-aventurado porque o meu Pai que está nos céus tu revelou, e acrescentou, superanque Petram edificável ecclesia meam, isto é sobre a revelação edificarei a minha igreja. A religião do Cristo é a sublime escada que une a vida da terra à vida do céu. A sua luz deve encaminhar todas as almas, porque só ela é o céu das nossas fagueiras esperanças, e a esperança da nossa felicidade eterna. Reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhes responde, Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram, antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Mateus 17, 10 a 13, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. A ideia de que João Batista era o espírito de Elias reencarnado, tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam, absolutamente, dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento, ao contrário, confirmou categoricamente, se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. Mateus 11, 14 a 15. E o Mestre acrescenta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No tempo de Jesus, como só é acontecer hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir estas coisas, a palavra do Nazareno era, pois, dirigida unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir. A reencarnação das almas, dissemos no outro capítulo, é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Além disso, essa doutrina salienta as qualidades boas ou más, como peculiares ao espírito e não ao corpo, e diz que, pelo progresso, os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, dependendo essas aquisições do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício próprio. O corpo não é mais que um agente, um instrumento para a manifestação dessas qualidades. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo tudo o que tem de bom ou de mal, e, durante as sucessivas encarnações, ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na bondade. O espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra, e o corpo é o instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras, até executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo, ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. O Supremo Artífice do Universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos quantos sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Bonita doutrina. Dirão uns, belos ensinos. Dirão outros, mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas somente palavras, e perguntarão, se assim fosse certamente nos lembraríamos da nossa existência ou das nossas existências passadas. Responderemos também com uma interrogação, quem pode penetrar nas profundezas do subconsciente? A faculdade da memória tem sido assunto de estudo dos filósofos de todos os tempos e, atualmente, embora muita luz se tenha feito sobre essas dobras obscuras da consciência, a faculdade da memória tem seus caprichos que só depois de evoluirmos muito poderemos descobrir. Por exemplo, nesta mesma existência alimentamo-nos no seio materno e não nos recordamos deste ato por nós mesmos praticado. Mesmo depois de adultos, decoramos um discurso, uma poesia, que recitamos numa reunião, e no correr dos anos esquecemo-nos das palavras, das frases e até do tema sobre que versou aquela dissertação. Há fatos que ocorreram na nossa vida de que não temos a mais leve recordação. Como lembrar-nos de fatos que se passaram em outras vidas, que tivemos com outros corpos, os quais, certamente, eram diferentes em perfeição dos que temos hoje.
O esquecimento do passado é necessário ao nosso bem-estar presente e ao nosso progresso, permite a ação mais livre e nos ajuda a passar mais suavemente pelas provas a que nos submetemos. Se todos conservassem a lembrança de existências passadas, com a nitidez que se deseja, essa lembrança, como é natural, associar-se-ia à recordação de todas as pessoas com quem vivemos e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior como a dos que nos cercam, principalmente se os seres com quem convivemos tivessem convivido conosco na precedente vida. E o que resultaria daí? Não é difícil prever a série de perturbações e contrariedades a que ficaríamos submetidos. A vida de todos ficaria devassada para uns e outros. Herodes ou Caifás, por exemplo, se estivessem em nosso meio, teria de suportar o desprezo de todos, e quem sabe se não lhes seria negado o pão e a água. Suponhamos que se desse o caso de o leitor ser a reencarnação de Herodes, e de se recordar de sua existência ao tempo de Jesus. Não seria uma vida de prantos, de humilhação, de desespero que teria o amigo de passar, sem necessidade alguma, prejudicando até seus afazeres atuais e o seu progresso? O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esse esquecimento, viveríamos sob a dor pungitiva dos crimes praticados, pois é certo os praticamos, dada a inferioridade em que todos nos achamos. Não é o remorso que nos dilacerá de dor? Eis porque Deus, em seus altos desígnios, não permite que nos recordemos de nossas existências passadas. Entretanto, alguns há que se lembram, não só da sua passada existência, como de diversas vidas que tiveram na terra. Outros há a quem é revelada a existência anterior. E não são poucos os que se recordam de sua vida transata. Teófilo Gautier, Alexandre Dumas, afirmaram ter se recordado de suas existências passadas. Lamartine chegou a descrever lugares, rios, vales e a sua própria casa da Judéia, onde vivera em vida anterior, sem que nesses lugares tivesse estado na sua última existência. Juliano, o apóstata, afirmava ter sido Alexandre da Macedônia. Pitágoras dizia recordar-se de várias existências, citando aquelas em que fora Neotínio, Eufórbio e por fim um dos argonautas. Não é preciso citar mais nomes. Cada um de nós revela o que foi, por isso uns nascem com disposição para o bem, outros para o mal. O pecado original consiste nos erros e faltas de nossa passada encarnação, erros que precisamos corrigir para obtermos a felicidade que desejamos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. O Senhor não apaga, a quem quer que seja, a lâmpada da esperança. Os nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas nunca são esquecidos pelo bom Deus. Não cabe nesta obra outras considerações ainda mais persuasivas sobre o estudo da reencarnação em face da ciência, por exemplo, o do espiritismo experimental. O leitor estudioso deve, a esse respeito, consultar os livros de Gabriel Delany, Evolução Anímica, O Espiritismo ante a Ciência e a Reencarnação, de Leon Denis, No Invisível e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, e de Rochas, As Vidas Sucessivas e a Exteriorização da Motilidade. Pedra rejeitada. Nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus xx, 42, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Salmos QGI, 22 a 23, estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estatua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel, 2, 34, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipo, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas,
porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares sobre a terra, será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Mateus, XVI, 13-20. A revelação é a base fundamental da religião. Toda a moral, toda a filosofia, toda a ciência tem por base a revelação. Ela é o fundamento de todo o progresso, é a pedra inamovível sobre a qual se ergue o edifício da verdade, que abriga a humanidade. Infelizmente assim não têm entendido os homens que se constituíram guias dos povos, pastores de almas, os dirigentes da opinião pública de todos os tempos. Todos esses edificadores de sistemas filosóficos, religiosos e científicos têm posto de lado a pedra sobre a qual se arrima a verdadeira construção. Por isso vemos a ciência sem ideal, a filosofia sem lógica e a religião sem provas, sem razão e sem sentimento, agitando a humanidade num desvairamento tão acentuado, que se pode contar o número daqueles que procuram orientar-se pela bússola da verdadeira vida. Daí a resolução divina em colocar a pedra rejeitada como cabeça de esquina, e os que nela tropeçam são esmagados. Se examinarmos a história veremos sábios e doutos de todos os tempos reduzidos a zero pelo poder irrepreensível da revelação. Ainda mesmo os que se julgavam intangíveis às forças que esse poder encerra, tiveram de ceder, Deus sabe como, às injunções superiores, pagando até com a vida, o tributo que lhe deviam. A história sagrada é um registro admirável da ação persistente e irreprimível de revelação, ora são os gênios, os espíritos protetores do nosso mundo que, utilizando-se da revelação, nos guiam na íngreme estrada da evolução, ora são os seus prepostos, que, na sua ação benfazeja, abatem reinos, aniquilam poderes e ferem com a espada flamejante da verdade os falsos apóstolos, os ministros fraudulentos que, na louca pretensão de infalibilidade, atiram as almas aos báratros insondáveis do fanatismo e da superstição. Exemplifiquemos. Na infância da humanidade, Abraão recebe a revelação da unidade de Deus e do seu poder sobre o universo todo, foi a primeira revelação. Nenhum mandamento, nenhum preceito foi estabelecido nesta manifestação. Mais tarde os prepostos divinos baixam ao Sinai e Moisés recebe o decálogo que, além de referendar a manifestação abraâmica, prescreve deveres necessários aos povos daquela época. Simples em sua clareza, claro em sua manifestação, o espírito do Sinai estabeleceu em 10 preceitos as bases da moral social que prepararia as gentes para um novo surto às regiões esclarecidas da espiritualidade. Infelizmente, como só é acontecer em todas as manifestações do alto, a má interpretação humana, mesclando-se ao pensamento divino, desnaturou o decálogo, transformando-o num código draconiano onde quase se prescreve o dente por dente, olho por olho. Mas a verdade primitiva, apesar de tudo, permanece para aquele que tem olhos para ver. Passam-se os tempos, novos tempos vêm e o céu delibera enviar à terra uma nova mensagem, visível e tangível, é a revelação cristã, vestida com todos os esplendores do Espírito. Este é que testifica a verdade do Verbo, exaltando o valor da pedra a revelação, que foi posta como pedra angular dos seus ensinos, mas que foi rejeitada pelos edificadores, tornou-se a cabeça da esquina na qual tropeçam os inscientes e deturpadores da lei. O divino Messias não deixa de dar essa pedra como fundamento de sua religião, não deixa de mencionar a revelação como sendo o fundamento da sua igreja, superanque Petra edificabiu ecclesiam meam, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece bem claro o texto para que nos detenhamos em mais considerações. A palavra do homem é o resultado da carne e do sangue, mas a confissão de Pedro não saiu da carne ou do sangue, mas sim da revelação divina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Novamente os tempos se esvaem e a humanidade progride.
Passam-se quase 20 séculos, mas a palavra não passa, e a revelação dá um novo impulso ao mundo paralisado pelas ideias avoengas, malsãs que fazem abstração da alma. Eis que o Espiritismo, como um Pentecoste solene, derrama sobre a terra os clarões da sua sublime revelação. Eu tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora, porém o Espírito da Verdade, que permanecerá convosco, vos guiará em toda a verdade. Revelação abraâmica, revelação mosaica, revelação cristã, revelação espírita, aquela, a primeira, esta, a última, revelação das revelações. Reúne, congrega, esclarece, explica todas as revelações passadas e anuncia as futuras. É a revelação básica da moral, da filosofia, da ciência, da religião. Eis em suas linhas gerais o caráter brando e instrutivo da revelação. Examinemo-la agora por outro prisma. O reinado de Nabucodonosor havia atingido seu apogeu quando morre o grande rei, sucedendo-lhe no trono seu neto Baltazar. Certo dia, é dado um grande banquete em palácio. Homens e mulheres da sua corte, convivas, faziam brindes com esses vasos deixados por Nabucodonosor, quando uma mão fluídica aparece próxima à parede. O rei treme de pavor, seu corpo tirita de assombro, mas a mão, movida por força indômita, escreve: Mani, Tecel, Pares. É a pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. É a revelação, aguilhão terrível contra o orgulho e a vaidade, que veio por termo a um reinado improfícuo. Prossigamos na análise. Oprimidos pela escravidão do faraó no Egito, os israelitas sofrem as mais duras provações. O poder despótico do rei não dá tréguas aos escravos, quando o Senhor, compadecido de seus filhos, chama Moisés e Arão, reveste-os de dons e envolve-os nas graças da revelação. Não é preciso transcrever os prodígios operados ante o faraó por aqueles insignes varões. Os magos, com toda a sua arte e seu encanto, não conseguiram dominar as pragas que envolviam os egípcios, e, se chegaram a imitar algumas delas, foi para servir de castigo ao rei endurecido, proclamando, por fim, o Espírito, a liberdade de Israel e a subjugação de seus terríveis opressores. Leiam a história, porque é dela que extraímos estes fatos gloriosos que exaltam a revelação, caracterizada por todos esses fenômenos objetivos e subjetivos, cuja causa única é a presença do Espírito revestido de seus elevados atributos. No ano 916 antes da era cristã, Achabe, rei de Israel, mandara edificar um templo ao deus Baal, onde pontificavam 450 sacerdotes do mesmo ídolo. Foi quando o profeta Elias, apresentando-se ante o rei, disse-lhe: tão certo como Deus existe, não há de chover do céu nem uma gota de orvalho sobre esta terra má, até que eu consinta. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Depois Elias pediu chuva ao céu e o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Logo depois, o mesmo Elias combate com os 450 sacerdotes de Baal. 2 holocaustos foram armados e enquanto o de Baal, com seus 450 padres, permanece inócuo, o de Elias, a rogos deste, é devorado pelas chamas que ele atrai do céu. A revelação é extraordinária, admirável. Com o seu auxílio Moisés faz passar os israelitas pelo Mar Vermelho a pés enxutos, e Elias abre, a seu turno, as águas do Jordão e o atravessa livre. Dirigindo-se para Jericó. Foi a revelação que bateu as portas de Nínive e fez o povo vestir-se de cilício, cobrir-se de cinza e jejuar. Foi a revelação que moveu os lábios e a pena de Isaías para que proclamasse as grandezas de Deus. É ela que em todos os tempos suscitou profetas e constituiu apóstolos. Foi ela que se mostrou admirável e gloriosa a Jacó, este, adormecido sobre a pedra de Betel, símbolo da mesma revelação, viu os céus abertos, e, por uma escada que repousava sobre a terra, subirem e descerem espíritos, no seu dever contínuo de evolução e auxílio de progresso aos que ainda em atraso pediam o carinho dos seus superiores para se elevarem aos píncaros supremos da espiritualidade. Todo homem,
Toda a humanidade é perfectível, de século em século, de ano em ano, de dia em dia, a humanidade conquista novas luzes que lhe dão superioridade moral, material e espiritual. Esta verdade é axiomática. Todos os progressos conquistados nos são proporcionados pela revelação. Infelizmente não se tem compreendido assim, porque os edificadores, na ânsia de glórias e subordinados a ideias bastardas, rejeitaram a pedra angular, que, afinal, foi posta como cabeça de esquina. Tríade devastadora: ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque fecham aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro mais filho da geena do que vós. Ai de vós, guiais de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Ai de vós que dizimais o endro, a hortelã, o cominho, e vos esqueceis dos pontos principais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós que limpais o exterior do copo e do prato, mas estáis cheios de rapina e podridão. Bois semelhantes aos sepulcros branqueados, que, por fora parecem vistosos, mas por dentro são cheios de ossos e imundícies. Ai de vós que erigis os túmulos dos profetas, que os vossos pais mataram. Bois, na verdade, filhos daqueles que mataram os profetas. Raça de víboras, como escapareis da condenação da geena? Mateus 23, 13 a 33. A população mundial está dominada por uma tríade devastadora: política, religião, ciência. Política sem ideal e sem caráter, religião sem fé, ciência sem sabedoria. Todas as baixezas que caracterizam e deprimem a pobre humanidade, todas as enfermidades físicas, morais e espirituais que afetam os homens, têm fundas raízes nessa árvore genealógica de todos os vícios e paixões más que bestializam as pobres almas e as agrilhoam a esse terrível suplício de Tântalo. Mistério humano, semelhante ao da Trindade papalina, que escravizou os mais sagrados dotes da liberdade e da justiça, produto teratológico do egoísmo e do orgulho dos Átilas e dos Herodes de todos os tempos, tríade devastadora, demolidora pelos seus princípios, astuciosa pelas suas manifestações, pérfida pelos seus fins mercatórios, tem aniquilado todos os ditames do bom senso, abastardado todas as inteligências e abafado todas as luzes com que o sol pujante do progresso aqueça a terra. Nos governos, como nas igrejas e nas academias, lavra desoladamente o dolo, a má-fé, a fraude consciente, o monopólio das posições para a exploração do direito das gentes, o espírito de mercancia que, na pretensão astuta de poder, de crer e de saber, não respeita a justiça, espezinha a caridade e agride a verdade, a célica virtude à qual o Cristo dedicou uma vida inteira. É de indispensável urgência uma reação forte, vigorosa contra esse mal acabrunhador que vem, há longos séculos, falseando todos os princípios da ordem, todas as manifestações da moral, todas as luzes da sabedoria. E o Espiritismo aí está, com os seus prepostos visíveis e invisíveis, para dar o golpe fatal às instituições cujo maquiavelismo ensombra as consciências, mantendo-as na ignorância dos divinos preceitos do cristianismo. A sua tarefa é a mesma inscrita no estandarte do cristianismo, erguido bem alto pelo grande apóstolo dos gentios: restaurar a harmonia, restaurar tudo, o indivíduo, a família, a sociedade, os governos, a religião, a ciência. Infundir o espírito novo nas gerações, presente e vindoura, e aniquilar para sempre o reinado da matéria, que tanto tem infelicitado a humanidade. A luta está travada, e dos formidáveis monumentos que simbolizam a supremacia humana, não ficará pedra sobre pedra, que todas serão derribadas. Os pegureiros do enorme rebanho, que do alto velam pelo destino das almas, já entraram em ação decisiva, e a tríade devastadora será precipitada como a grande Babilônia, cidade que nunca mais será achada.
Então, sob os impulsos regeneradores do progresso e bafejos incessantes da verdade, governos e povos, igrejas e crentes, academias e alunos se orientarão na senda gloriosa do porvir, guiados pelo Espírito, em busca da felicidade imperecível. A nós espíritas resta a solidariedade na fé, a união no trabalho, a energia na luta para que cada qual, em seu posto, cumpra a tarefa que lhe foi confiada. Ai dos escribas e fariseus! Ai dos secos, guiais de cegos! Ai dos sepulcros caiados! Ai dos sacerdotes, rabinos, pastores e políticos finais! Odres novos, vinho novo, odres velhos, panos novos e vestidos velhos. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho, de outra forma o remendo novo tira parte do velho, e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos. Marcos 2, 21 a 22. Não vale pôr remendo de pano novo em vestido velho, vai-se o vestido e fica o remendo. Querer corrigir os erros das religiões com fragmentos da nova revelação, é querer remendar vestido velho com um pano novo. As religiões sacerdotais são odres velhos curtidos de dogmas, de sacramentos, não suportam absolutamente a força da nova verdade vinda do céu. Essas comparações foram feitas por Jesus a propósito da pergunta que lhe fizeram acerca do jejum que os discípulos de João Batista observavam e os de Jesus não. Como podem os meus discípulos jejuar se eu estou com eles? Lucas, v. 33 a 39, minha palavra não cabe nas vossas igrejas, justamente por isso ela não vos foi oferecida diretamente, mas foi anunciada de cima dos telhados, nos montes, nos campos, nas praças e nos mares. Tirar um fragmento da verdade, que eu leguei ao mundo todo, para suprimir o jejum dos discípulos de João e dos fariseus, seria o mesmo que pôr remendo de pano novo na rotura de um vestido velho. As igrejas, em tempo algum, serviram de receptáculo, de vaso sagrado para o vinho novo da revelação. O Decálogo não foi transmitido aos hebreus pelos sacerdotes nem pelas igrejas do Egito, mas no Monte Sinai, pela mediunidade de Moisés. O cristianismo não foi dado ao mundo do Templo de Jerusalém, nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos saduceus, nem pelos essênios, nem pelos samaritas nus, nem do Monte Garizim, mas por Jesus, homem independente de todas as igrejas e de todas as seitas religiosas. O Espiritismo, tal como a primeira revelação, a cristã, também foi e continuará a ser manifestado ao mundo, fora de todas as igrejas e de todas as ortodoxias. Não se põe vinho novo em odres velhos, pela fermentação os odres partem-se e o vinho se derrama. Acresce ainda a circunstância do paladar, o que se acostumou ao vinho velho não quer o novo. Assim também aqueles que se acostumaram com velhas religiões, não podem querer a nova, mesmo porque a religião, dizem, é como o vinho, quanto mais velho melhor. Para odres velhos, vinho velho, para velhos incrustados dos parasitos das velhas religiões, religião velha. As túnicas com que os cristãos se vestem no mundo espiritual não são feitas de remendos, assim como os odres que têm de receber o vinho novo, não são os velhos, daí o aviso a Nicodemos, mostrando-lhe a necessidade de renascer da carne e do espírito. O espírito velho prejudica e deteriora a carne nova, ou seja, a nova geração. Pela mesma forma o espírito novo não pode ser assimilado pela carne velha, a velha geração. É necessário que se dê o renascimento do espírito, pela modificação das ideias, e o do corpo, sem o que não se verá o reino de Deus. A esta operação Paulo chamou a substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho, e acrescentou: os que são de Cristo se tornam novas criaturas. Debaúde, por isso, é esperar de religiosos, anquilosados pelas tradições e dogmas avoengos, a modificação e regeneração dos costumes, assim como é utopia julgar que, dos parasitos que compõem a ciência oficial, vem o progresso da ciência, e por eles nasça uma filosofia racional que exalte a pesquisa,
O livre exame orientado pelos são os princípios da lógica. Pela mesma maneira se pode aplicar a parábola aos representantes dos governos corrompidos que têm acendido o fogo da guerra, devastando nações, oprimindo povos, degradando o caráter nacional, empobrecendo o erário, erigindo a politicagem de campanário, adstrita a interesses subalternos. Esses religiosos, cientistas e políticos não podem receber o vinho novo, são vestidos velhos, nos quais não cabe o remendo de pano novo, de ideias novas de paz, de ordem e progresso. São odres velhos, que estouram ao contato do espírito novo, só assimilável pela nova geração. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, não se põe vinho novo em odres velhos. A fé e o amor. Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo o que possuía, sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante cessou sua hemorragia, e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Marcos, v. 25-34, sabedoria e santidade são os dois atributos para a aquisição da felicidade. A luz dá sabedoria, a religião dá a santidade, mas só o amor resume toda a lei e a profecia. A esperança consola e anima, a caridade robustece e ampara, a fé salva, o amor anima todas estas virtudes, o amor é a lei. Os homens titubeiam, a humanidade degrada, tudo parece perdido como a nau batida pela tempestade. Eis que aparece o amor e faz ouvir sua voz convincente, tudo se acalma. A bonança sucede à impetuosidade dos ventos e à fúria dos mares. A luz sucede às trevas como o dia sucede à noite. Não há o que melhor manifeste a lei de Deus do que o amor. Seu nome, escrito unicamente com 4 letras, indica os 4 pontos cardeais da felicidade espiritual. Suas letras são luzes, sua luz brilha mais e aquece melhor que o sol. A esperança está ligada à imortalidade, mas a fé é inseparável do amor. A mulher enferma, cheia de fé, aproxima-se do Senhor, toca-lhe as vestes. Assim fazendo, pensou, ficarei curada do mal que há muitos anos me aflige. E o milagre efetuou-se. Assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se aproximarem. O que me seguir não verá trevas. Todos os que tiverem fé, e com fé buscarem vencer as dificuldades, triunfarão, porque o amor coopera com a fé para abater barreiras, destruir domínios, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. Se tiveres fé, disse Jesus, dirás a este monte: passa-te para lá, e ele passará. Se tiveres fé, dirás a esta figueira: transplanta-te para além, e assim acontecerá. A missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. Em todas as suas excursões, o Mestre semeava fé, para que as gentes, com o seu produto, granjeassem os tesouros do amor. É assim que, cultivando seus ensinos, nós alçaremos os mundos de luz que se movimentam no éter, acionados pela vontade de Deus. A luz dá sabedoria e salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o amor é a lei. A transfiguração no Tabor. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as pode alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estes falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Porque não sabia o que havia de dizer, pois estavam aterrorizados. E veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. E eles, olhando de repente em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só a Jesus. Marcos 9,
2-8, Jesus tomou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os ao monte Tabor, e mostrou-se a esses, que havia escolhido para apostolar a causa, tal como era no mundo da verdade, ou seja, apareceu-lhes em espírito, tão belo e radiante estava, que o evangelista, por não conhecer outra expressão para descrever a apresentação do Cristo de Deus, disse haverem se tornado em extremo resplandecentes as suas vestes, acrescentando Mateus, o seu rosto brilhava como o sol. Diz mais o texto que Jesus, em sua alta e divina sabedoria, resolveu invocar os espíritos de Moisés e de Elias, que vieram trazer a excelência do seu testemunho para a glorificação da lei de Deus, que ele, Jesus, estava ensinando aos seus discípulos. E ainda, para a maior convicção daqueles que representavam o colégio apostólico, uma nuvem os envolveu e a voz do céu clamou, apontando-lhes Jesus: "Este é o meu filho dileto, ouvi-o." Como vemos, o Divino Mestre revestiu-se de todos os esplendores, cercou-se de todos os testemunhos, para demonstrar aos seus futuros seguidores a tarefa que lhes estava confiada, testemunho da terra. Os 3 discípulos que iriam transmitir aos demais as cenas indescritíveis que presenciaram, testemunho do mundo dos espíritos, representado dignamente pelos espíritos de Moisés e de Elias, que apareceram positivamente a todos, testemunha do próprio Jesus que, destacando-se do corpo material com que subira ao monte, apresentou-se com o corpo imortal com que ascenderia ao infinito, testemunho, finalmente, do Supremo Pai, que, ecoando na nuvem de fluidos amorosos com o seu divino verbo confirmou, mais uma vez, a sua dileção pelo Filho amado, que deveria ser ouvido e obedecido por aqueles que, mais tarde, teriam de apregoar suas palavras redentoras pelo mundo todo. Conclui-se daí que os esplendores do Cristo não são materiais, mas espirituais, as manifestações do Cristo não são carnais, mas manifestações de espíritos. Ouvir a Cristo deve, pois, ser o nosso principal anelo. Ouvir a Cristo pelos discípulos, ouvir a Cristo pelos representantes do mundo espírita, ouvir a Cristo pela voz que fala nas nuvens, porque todos dão testemunho do Cristo, em terra, nos ares, no mundo espiritual. A lei do Cristo Jesus demonstra a existência da alma, pelo desdobramento e transfiguração, demonstra a imortalidade da alma, com a aparição e comunicação de Moisés e de Elias, e o Verbo, nas nuvens, sanciona o divino amor abrangendo o infinito para que a palavra não passe e seja cumprida integralmente. A transfiguração é a pregação do cristianismo com todas as forças da sua vida eterna. A prova da riqueza. Jesus, olhando ao redor de si, disse: "Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas." Os discípulos ficaram surpreendidos com estas palavras. Mas Jesus tornou a dizer-lhes: "Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus." E eles ficaram sobremaneira admirados, dizendo entre si: "Quem pode então ser salvo?" Jesus, olhando para eles, disse: "Aos homens é isto impossível, mas a Deus, não, porque a Deus tudo é possível." Marcos, x. 23-27, a opulência tem as suas virtudes, os seus feitos gloriosos, mas são grandes os escolhos dos que se acham na opulência. Espíritos predestinados, talvez para concorrerem com maior soma de benefícios para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos, eles, as mais das vezes, se esquecem da missão que vieram desempenhar. O orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos servis, que não conhecem outro Deus que o do ouro, tem transviado muitas almas, conduzindo-as a rudes e penosas provações, pelo mau emprego da fortuna que o Criador lhes concedeu para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento de seus semelhantes. O homem rico tem mais dificuldades a vencer que o pobre. Além de tratar de si e dos seus, além de procurar manter as exigências sociais, além de estudar e estudar muito porque dispõe de mais tempo que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo os necessitados do corpo, quer ensinando os ignorantes,
dirigindo a todos palavras de conforto, de coragem, de resignação. Deus não condena a riqueza e ninguém é condenado, por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil, disse Jesus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Esta sentença do Mestre vem em apoio das provas por que passam aqueles que pediram bens de fortuna para se lhes oferecer ocasião de mais benefícios prestarem a seu próximo, e, portanto, progredirem mais rapidamente. E basta lerem O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a comunicação do espírito da Condessa Paula, desencarnada em 1851, para ver que o dinheiro é também um poderoso auxiliar para conquistarmos a fortuna imperecível que os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não consome. Aqueles que pediram pobreza, porque não se julgaram à altura de desempenhar os deveres impostos pela riqueza, devem manter a coragem e resignação, pois a verdadeira fortuna é a que nos proporcionam as virtudes que praticamos e das quais nos cercamos. Aos ricos, repetimos o último trecho da comunicação da Condessa Paula, e vós ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Deveres espíritas. O grande mandamento. Chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe um escriba: na verdade, mestre, disseste bem que ele é um, e não há outro senão ele, e que o amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia falado sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Marcos 12, 28 a 34, 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana: primeiro para com Deus, segundo para consigo mesmo, terceiro para com seu próximo. Nisto resumiu Jesus a lei e os profetas. Sendo Deus o autor de nossa existência, o nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar, primeiramente a Deus, todos os nossos haveres, a nossa própria vida. Os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. E como os haveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicados juros, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para proveito próprio e em proveito do próximo. É do cumprimento desses deveres que começa a felicidade. Satisfeitos os deveres que temos para com Deus, ocorre-nos tratar daqueles que se relacionam com a nossa própria individualidade. É claro que essas obrigações são de natureza material, intelectual e espiritual. O homem veio à Terra para progredir e esse progresso depende do bom emprego que faça do tempo para zelar do seu corpo, proporcionando-lhe a natural manutenção, e cultivar o espírito, oferecendo-lhe luzes, luzes de vida eterna, luzes de sabedoria verdadeira, luzes de moral perfeita. O corpo é um intermediário para as recepções e manifestações exteriores. É preciso que o tratemos e nos utilizemos dele como quem trata e se utiliza de uma máquina para executar o trabalho de que está encarregado. O espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo, exige tratamento do corpo e cultivo do espírito, sem detrimento um do outro. Pela mesma maneira nos cumpre fazer para com o nosso próximo. Próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo, seja em espírito. Há próximos que estão longe de nós e próximos que estão perto. Na esfera do espírito prevalece a lei da similaridade. No terreno da matéria a lei da atração.
Os principais próximos são os que nos estão ligados pela lei da afinidade psíquica. Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir a sua necessidade de ordem material ou de ordem espiritual, porque os nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus são de ordem material e espiritual. O homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si mesmo não pode fazer. Feliz daquele que faz tudo o que pode e deve fazer, pois esse é o bom emprego do talento para a aquisição de outros tantos talentos. 3 são os deveres indispensáveis do homem, para com Deus, para consigo mesmo, para com o seu próximo. O preceito é este: ama a Deus, ama a ti mesmo, ama o teu próximo, instrui-te e procura instruir teu próximo. Faze tudo isso de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não há outro mandamento. Os sinais dos tempos. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que edifícios. Disse-lhe Jesus: Vestes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, pois vos hão de entregar aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas, e haveis de comparecer diante dos reis e governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, e quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte a seu irmão e um pai a seu filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Sereis também odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, virdes a abominação da desolação estar onde não deve, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, o que se achar no eirado, não desça e nem entre para tirar as coisas de sua casa, e o que estiver no campo, não volte para tomar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai que não suceda isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus feita até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, os abreviou. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo acolá, não acrediteis, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios, para enganar os eleitos se possível fora. Estais vós de sobreaviso, de antemão vos tenho dito todas as coisas. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades celestes serão abaladas. Então se há de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e ajuntará os seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Marcos 13, 1-27. Este trecho do Evangelho, provavelmente da última fase da vida de Jesus, é digno do nosso estudo e atenção. Já o Mestre havia lançado o seu libelo contra os escribas e fariseus, os cegos guias de cegos, que erigiam os sepulcros dos profetas a quem seus pais haviam trucidado, aos traficantes das graças de Deus, aos vendilhões do templo. Ele já havia lamentado Jerusalém,
que matava os profetas e enviados que transpunham suas portas quando, ao chamarem os discípulos sua atenção para as grandezas do templo, aproveitou-se da oportunidade para proferir, perante eles, o seu sermão profético como o chamam os evangelhos. Foi nessa ocasião que Jesus falou aos discípulos dos tempos que haviam de chegar e das ocorrências que se desenrolariam no mundo, até a iniciação de uma nova fase de vida para a humanidade, sem outro exórdio que pudesse desviar a atenção dos admiráveis painéis por meio dos quais mostrou aos que os cercavam os fatos que se desenrolariam depois da sua passagem para a espiritualidade. Começou Jesus a falar do grande e suntuoso templo de Jerusalém, do qual não ficaria pedra sobre pedra. Era este o final maior dos acontecimentos que estavam próximos. Foi justamente o que se realizou. Do templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, como também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo humano edificaram em nome de Deus. Grande era a missão que cumpria o Mestre levar a termo, e de retirada do templo onde ele havia apostrofado os sacerdotes, o Mestre seguira para o Monte das Oliveiras, sítio predileto onde, por várias vezes, se tinha reunido com seus discípulos, mostrando-lhes do alto do pico, cuja vista abrangia extensos horizontes, as belezas da natureza matizada pelos reflexos do sol. Sentado na relva, melancólico e pensativo, começou então o Mestre a responder às perguntas daqueles que deveriam apostolar a sua causa, salientando os fatos que assinalariam o fim dos tempos do mundo sacerdotal, que precederia o início do mundo espiritual, ou seja da fase iniciativa do reinado do Espírito sobre a matéria. Tomando como símbolo das grandezas humanas o Templo de Jerusalém, Jesus fez ver a seus discípulos que todas essas pompas luxuosas, que adormecem o espírito e aniquilam o sentimento, distraem os homens de seus deveres para com Deus e o próximo, impedindo as almas de cumprirem seus deveres evangélicos. O Mestre já havia também predito os grandes martírios que teria de sofrer, predições que se realizaram à letra, mas que tudo isso era preciso que se cumprisse, e que ele voltaria ao mundo no tempo da restauração final da sua palavra. Mas, antes disso, o mundo teria de passar por grandes transformações e a humanidade por grandes sofrimentos. Perguntando-lhe os discípulos a época em que ocorreriam esses acontecimentos, Jesus começou por ensiná-los a raciocinar, ensinando-lhes a discernir os homens e os espíritos, a fim de poderem distinguir os tempos preditos. Cuidado! Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou em-lo ali, não acrediteis, porque hão de levantar-se falsos cristos e falsos profetas e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Se disserem que o Cristo está no deserto, não saiais. Se disserem que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Com esta exposição Jesus fez ver que a sua vinda não seria como daquela vez, em que fora crucificado, viria em espírito, presidindo o grande movimento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sob os auspícios do Espiritismo. Frisou bem os mistificadores, que apresentariam Cristo fechados em câmaras e no interior das casas, assim como os que aparecem nos desertos, arrebatam multidões curiosas e constituem redutos de fanáticos. E foi só depois de bem exaltar o sentimento e o raciocínio de seus discípulos, que o Filho de Deus julgou acertado narrar as dores porque o mundo teria de passar e as lutas que seus seguidores teriam de sustentar na obra da regeneração humana. Haveis, primeiramente, de ouvir rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque não é ainda nessa ocasião que virá o fim, pois levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. Esta predição está realizada e continua a se verificar. As guerras que têm assolado ultimamente o planeta não deixam dúvida sobre a realização da previsão. Os ataques contra a palavra apostólica, levando os divulgadores aos tribunais, têm continuado desde os primeiros tempos do cristianismo. Desde os tempos de Nero,
prosseguindo sempre, estendendo-se à alçada da Igreja de Roma, que entregava os hereges ao braço forte para lhes serem infligidos os maiores suplícios, a história dos inquisidores e da Inquisição, compondo páginas de sangue na história da humanidade, deixam ver claramente o cumprimento também desse trecho do Evangelho. A Grande Guerra de 1914 a 18, que fez mais de 30 milhões de vítimas, a Grande Peste que levou outras tantas ou ainda mais, as lutas que fervilham em todo o mundo não são mais que os sinais característicos, preditos pelo Nazareno, do fim dos tempos em que o mundo terá de passar por uma completa reforma no que se refere à moral. Jesus acrescentou que, em virtude da iniquidade a que os homens se entregariam, o amor se esfriaria e não haveria mais caridade, os afetos se extinguiriam e o caráter se abastardaria. É o que estamos vendo por toda a parte. O luxo, as pompas, a ganância do ouro, o desejo da multiplicação de fortunas, o egoísmo endeusado, e, de outro lado, o desprezo para com os necessitados, para com os enfermos e abandonados. Em vez de hospitais, erguem-se igrejas, em vez de casas de instrução, constroem-se cadeias, em vez de luz, a humanidade veste-se de trevas. Um dos mais característicos sinais dos tempos é a pregação do Evangelho, como está escrito, este Evangelho será pregado pelo mundo todo, então virá o fim. Graças ao Espiritismo, ou seja, aos Espíritos da Verdade, este convite para seguir a Cristo se está realizando como um aviso amoroso da vinda, em espírito, de Jesus, que restabelecerá na terra o reinado do Espírito. A pregação do Evangelho é o machado posto à raiz das árvores infrutíferas, é a exortação à regeneração dos costumes para a espiritualização dos homens. Outro característico igual é a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, que se havia de verificar no lugar santo. É fato bem patente aos olhos de todos, o que os homens chamam lugar santo são as igrejas, e não há quem conteste a desolação que lavra nas igrejas. Que é atualmente a religião? Nada. O que é uma igreja? Um lugar abominável, onde se pode encontrar tudo menos amor a Deus, caridade, amor ao próximo, respeito, moral. A igreja atual é um ponto de diversão como qualquer outro, é um botequim de festas onde se mercadejam frangos e leitões. Que é a religião do povo, hoje? Onde está a fé, a esperança, a caridade, que unem, sustentam, amparam e elevam a massa popular? O que há são tráficos de missas, tráficos de batismos, tráficos de casamentos, tráficos de nascimentos e tráficos de mortos. Tudo é mercadoria, tudo se vende na religião do povo, tudo se mercadeja nas igrejas dessa Babilônia. A imortalidade, a comunhão das almas e dos santos, desapareceu do credo, o diabo venceu a divindade, o inferno tragou o céu. Não há crença, não há fé, para a massa do povo, tudo termina com a morte. A igreja proclamou, polvis est, et in pulveris reverteris, es poi ao pó tornarás, spiritus que vales non redit. Os mortos não retornam. O túmulo é então, a última palavra da vida. Eis o sinal certo do fim dos tempos, eis a desolação e abominação, predita por Jesus, imperando no lugar santo. As últimas predições do Mestre, exaradas no referido capítulo, versam sobre os fenômenos físicos, os sinais no céu. Todos dizem, o tempo está mudado. De fato, o tempo está mudado e essa mudança foi predita por Jesus há quase 2000 anos, para assinalar o fim do mundo da carne e o advento do mundo do espírito. Finalmente, diz o texto, as estrelas cairão do céu e as potestades serão abaladas. Essas estrelas mais não são que os espíritos superiores, que veriam tomar parte nessa restauração, mesmo porque só eles serão capazes de abalar as potestades, os governos civis e religiosos, da terra e do espaço, que conduziram os homens à degradação em que se acham. Eles vêm ajuntar os escolhidos dos quatro ventos e chamá-los a formar esse reino desejado, que pedimos cotidianamente ao Senhor no Pai Nosso. Vamos concluir, aconselhando o leitor a tomar um lugar nas fileiras do Cristo, porque só assim ficará resguardado dos males futuros que farão ruir o mundo velho com suas paixões,
para, removidos os escombros, erguer-se em cada alma uma cátedra onde o Espírito da Verdade possa pontificar. A ceia pascual. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho ambiciosamente desejado comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que nunca mais a hei de comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois de receber o cálice, havendo dado graças,